Edelson Cavalcante. Estatisticamente, na tríplice fronteira, qual a maior incidência criminal? Droga, arma ou contrabando? Cigarro, por exemplo. Ô, bicho, Edelson, né? Edelson. É uma coisa legal da gente falar, é da Tríplice Fronteira. Tríplice Fronteira foi meu primeiro local de lotação, né, na Polícia Federal. Foi onde eu comecei a me apaixonar pela profissão lá, e eu tenho um carinho muito especial por Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um exemplo de que o trabalho integrado interagências, ele dá resultado. Não existe crime organizado que não se possa desmontar, que não se possa fazer à frente. Quando lá cheguei, como foi falado aí pelo Edelson, né? Enfim, havia problema de corrupção policial que foi tratado. A primeira operação que eu participei foi a Polícia Federal cortando na carne, Operação Sucuri. Prendemos 28 policiais federais, né? Interessantíssimo falar. Temos que cortar na carne, Na sequência, houve também uma operação com policiais rodoviários federais, a Receita também. Então, as instituições começaram a se depurar. Mas a sociedade, naquela época, na Tríplice Fronteira, vivia em retorno do contrabando. Todo mundo, você ia qualificar um indivíduo, prendia um indivíduo com contrabando, ele falava a qualificação dele, não, sou laranja, passo cota na ponte. E era assim, o cara se identificava como laranja. E aí você lembra, Cristiano, como é que era aquilo lá? Toda quarta e sábado vinha aqueles comboios de ônibus, cara, milhares de ônibus chegavam na cidade, toda a rede hoteleira era para dar suporte ao contrabando. Quando havia alguma repressão na ponte Internacional da Amizade, aí pronto, cara. Aí fechavam a ponte, tacavam fogo em pneus. Era aquela questão, aquele problema de CDC, de confronto civil, escudo, tonfa, gás. Era aquela cena de guerra, né? Cara, toda quarta e sábado. Queriam garantir o emprego. Agora, o carro-chefe era o contrabando? Era o contrabando, mas por óbvio que a estrutura que cede ao contrabando é a mesma que também cede ao tráfico. Aquele policial corrupto lá que deixa uma carga passar, ele vai deixar passar o que tiver na carga. Não vai saber, eu sou corrupto só para cigarro, tá? Maconha e cocaína, não. Pode Arma, passar. não. Não tem assim, o cara é corrupto. Então, toda a estrutura que serve ao contrabando, ela serve também ao tráfico e serve também ao contrabando de armas. Agora, lá foi um exemplo claro de que todas as instituições trabalhando em conjunto, e aí sentamos todos lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, a Prefeitura, as polícias estaduais, e traçamos um plano de enfrentamento para aquela situação. Começamos a desmontar a logística do contrabando, atacando os hotéis. Na época, a Receita, o comboio, eram 20, 30 ônibus que vinham a 200 por hora e não paravam. Se você tentasse parar, eles tocavam em cima dos polícias. Davam tiro e tocavam o ônibus em cima da gente. Aconteceu, problemas aconteciam. Então não tinha como desmontar o comboio. Como é que foi uma das soluções? Atacar os hotéis que davam guarida, suporte para o contrabando. Fechar o hotel, levar todos os ônibus para a Receita Federal, identificar e prender as lideranças. A Receita Federal começou a prender os ônibus fora de Foz do Iguaçu. A gente identificava o ônibus, ele era preso na Bahia, em São Paulo, em Porto Alegre, né? Então começamos a tirar a logística. Por outro lado, estruturamos a ponte também, tudo em trabalho conjunto, entre instituições. Naquela época, as instituições eram vistas como opressora. A população não gostava da polícia, porque estava tirando o sustento dela. Nós éramos mal vistos naquela época, começo dos anos 2000. Aquilo foi mudando, cara. Hoje, você vai em Foz do Iguaçu, é uma cidade progressista. A rede hoteleira que tem em Foz não tem no Paraná e não tem no Brasil. A cada vez que eu vou lá, tem uma atração nova turística, famílias estão indo em Foz do Iguaçu, a questão do contrabando migrou para a região de Guaíra, ainda tem. Foz do Iguaçu ainda tem muita atuação de tráfico entorpecente, de contrabando, mas nem se compara o que era. Hoje os parques estão maravilhosos, as atrações turísticas maravilhosas, o povo entendeu que aquele não era o caminho, o povo de Foz do Iguaçu entendeu que aquele não era o caminho. Não ia prosperar, né? Isso. Hoje é uma cidade que floresce, cara. Então, é um caso, para mim, Foz do Iguaçu é um caso de sucesso, tanto na integração, porque naquela época era operação interagências, e operação, e a gente pode falar depois sobre isso, ninguém pediu ofício não, meu irmão. Eu estava na PF, o pessoal da Receita estava sendo constrangido numa ação fiscal, ligava de madrugada, pegava 3, 4 viaturas e ia dar suporte para a Receita. E o contrário também, se eu estou precisando, era no telefone celular, daqui a pouco tá todo mundo junto. É o que devia ser, né? Como devia ser. Manda o ofício para mim, manda que eu vou ver, vou mandar para não existe. Lá na fronteira não é assim, tem que sobreviver. Porque na época era nós contra eles, entendeu? Agora não, então... É um caso de sucesso, cara. Meu abraço aí pro povo de Foz do Iguaçu, para todos os policiais que estão lá. Ainda é um local crítico, ainda tem troca de tiro de fuzil, enfim, é um local crítico ainda, mas nem se compara com a Foz do Iguaçu de décadas atrás.